Como parar de apagar incêndio na empresa o dia inteiro e começar a recuperar o seu tempo para investir de fato no crescimento e organização da sua empresa. Esse vídeo é para você que é empresário e já está cansado de ter que ficar livre o tempo todo apagando incêndio. O que acontece? Quando uma empresa ela está com muito problema e tem que ficar apagando incêndio no comercial, pô, minha equipe está errando no comercial, está perdendo vendas, estou mandando lead, não está funcionando. Minha equipe do marketing está gastando muito dinheiro, eu não estou vendo retorno, não estou conseguindo entender o que que falta para esses caras acertarem o público-alvo e trazer o lead mais preparado. Pô, minha entrega e logística tá dando trabalho e eu tô tendo que intervir para ver o que que tá acontecendo. Toda vez que a gente tem um problema desse, né, você passa ali o dia inteiro resolvendo o problema, é um sinal de que a empresa está precisando, não é dar uma pausa, mas a empresa está precisando de uma única coisa que você precisa fazer urgente. Mas antes, vamos entender, antes dessa única coisa, né, vamos entender a causa. Por que que a empresa está passando por isso? É muito provável que quando tem esses problemas, existe uma cultura implementada ali na empresa sem você ter percebido, é uma cultura, ela é invisível que tem dois caminhos. Ou a cultura de aqui ninguém sabe resolver, só o dono resolve. É, é um termo que parece pejorativo, mas é mais para ficar fácil. Eu trabalhei atendendo uma consultoria uma vez numa fábrica e o gerente disse o seguinte: aqui a gente brinca dizendo que quando o funcionário só sabe fazer a operação dele, a gente chama de macaco de apertar botão, porque ele não pensa. Deu qualquer problema, ele vai lá e chama a gente. Então, existe essa cultura, né, do macaco de apertar botão, daquela pessoa que só sabe executar e não consegue pensar. Então, qualquer problema que tem, ela precisa de alguém para resolver para ela. Ela não foi treinada para resolver problemas, só para executar funções. Ou existe uma cultura que é pior ainda, que é a cultura que não sabe evitar problemas. Ele só executa, na certeza de que se eu cometer um erro, alguém vai me ajudar a resolver. Vou fazer aqui, depois se acontecer alguma coisa, eu falo com o meu gerente, alguém resolve para mim, tá? Então, são duas culturas perigosas de se trabalhar, porque gera muita demanda, muito desgaste da sua parte como empresário ou dos líderes que trabalham junto com você, tá? E aí, sim, dois casos reais para dar contexto aqui. Eu já trabalhei para uma empresa que os donos, os próprios donos, criavam essa cultura de mudança o tempo todo. Então, ó, essa semana a estratégia de vendas é essa aqui. Aí na outra semana, ó, a gente mudou, agora o foco vai ser no marketing desse produto aqui. E assim, muitas mudanças repentinas o tempo todo, toda hora. Isso gerava essa cultura de que, cara, aqui nada perdura, que nada vai até o final, sabe? Então todo mundo tinha essa cultura invisível de que daqui a pouco os caras vêm e mudam de ideia. Então ninguém aprendia como resolver os problemas, porque os problemas eram novos o tempo todo. E aí ficava apagando incêndio, percebe? E aí um caso número dois, que é um caso real, é o caso de solução disso. Como é que a gente resolve isso? Bruno, a minha empresa, eu tô apagando incêndio o tempo todo e eu, como empresário, não aguento mais, quero resolver isso. Tá, então presta atenção. Primeiro, a gente tem que ter clareza no processo. As pessoas que trabalham na sua empresa, elas têm clareza total do processo, da função dela, de tudo que ela tem que fazer? Clareza total. Se você soltar ela amanhã e falar, vou viajar 15 dias, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer na função dela 15 dias? Ótimo. Outra coisa, antecipação. Porque todo processo você precisa prever, previsibilidade que algum problema vai acontecer ali. Logística. É provável que a logística vai atrasar, ou uma retirada do material, ou a entrega de material, é, ou o correio entrou de greve naquele dia, naquela semana tinha um feriado prolongado. Percebe? Então, todas as funções dentro da sua empresa precisam ter uma previsibilidade, uma antecipação do que pode dar errado. Porque só aqui, se você pegar esse vídeo aqui, ó, só aqui você já consegue eliminar mais de 50% dos problemas da sua empresa. Que é o seguinte: se todas as pessoas da minha empresa sabem exatamente quais são as funções que elas precisam executar e se além dessas funções elas têm previsibilidade do que pode dar errado, elas têm antecipação do que pode dar errado, nessa antecipação elas vão ter um plano de contingência.
Entendeu? Eu tenho clareza do meu processo, eu tenho uma antecipação dos possíveis problemas que podem acontecer nesse processo e ainda tenho um plano de contingência. Se acontecer a situação A, resolva com ponto A. Se acontecer o B, você faz o B. Isso não depende do dono, depende do dono deixar isso claro para a liderança e para as pessoas que trabalham no processo, que essa é a sua função, essas são as possíveis coisas que podem acontecer, e se acontecer isso, o plano de contingência é isso. Dá um exemplo de uma empresa que eu atendi recentemente, que um dos líderes dentro da operação de logística falou assim: Eu tô aqui para resolver problema, e ele repetia isso diariamente. E aí, numa das conversas, a gerente trouxe essa comunicação dele e eu falei: olha, para com isso urgente. Urgentemente, por quê? Quando eu tenho alguém comunicando dentro da minha empresa, nós estamos aqui para resolver problema, adivinha o que essa empresa vai atrair todos os dias? Problema. Agora, nós estamos aqui para evitar problemas, muda todo o processo. E aí, quando ele entendeu isso, e ela comunicou isso, falou: gente, nós estamos aqui para evitar problemas. Os problemas começaram a diminuir e o processo começou a ficar mais fluido. Você não está aqui para resolver problema, você está aqui para evitar problemas. E isso faz toda a diferença. Isso é plano de, é clareza de processo. Isso é antecipação. E quando eu tenho uma empresa que tem os processos claros, ó, nessa empresa a gente implementa o fluxograma. Todo mundo tem que saber o que tem que fazer. Agora que você sabe da sua operação, a gente tem que entender da antecipação de, cara, nesse processo aqui, nesse ponto pode acontecer esse problema. Ele saber quais os problemas podem acontecer e quando acontecer esse problema, olha, você pode usar esse plano de contingência aqui, você pode fazer isso. Ou seja, ele entende as possibilidades dos problemas que podem acontecer. Agora imagina, se cada pessoa dentro da sua empresa sabe a sua função, sabe os problemas que podem acontecer, tem uma antecipação, e ainda tem um plano de contingência, elas vão depender menos de você, porque agora depende delas também resolver. O que que acontece com muito empresário? Ele passa as funções, mas ele fala: se der um problema, fala comigo. Onde, na verdade, o seu papel como empresário é: eu vou te passar as funções, eu vou te treinar dentro das possibilidades para que você pense em antecipação, o que pode dar errado também, porque nem tudo vai dar certo, algumas coisas podem dar errado, e quando isso dá errado, eu te dou autonomia para você trabalhar em cima dessa contingência. Aí você desafoga. E quanto mais você treina a sua equipe, o seu papel como empresário é ter pessoas que saibam executar o que você dá na mão delas. E quando elas sabem executar e executam muito bem, você tem liberdade e tempo para conseguir investir no crescimento da empresa. Você não vai precisar abandonar a operação. É que a operação vai depender menos de você porque você paga pessoas para executar lá, do jeito certo. Essa é a diferença. Então, pensa nisso. Clareza de processo, antecipação, ou seja, o que pode dar errado, e plano de contingência. Beleza? Comenta aqui embaixo se você já usou alguma dessas estratégias, se você já passou por isso. Já curte esse vídeo aqui, compartilha com outro empresário. É muito provável que você conheça algum outro empresário que precisa dessa clareza, precisa desafogar, parar de apagar incêndio. E se você é um empresário que também sente que precisa de um apoio, Bruno, eu preciso de alguém olhar para dentro da minha empresa. Porque eu, dentro do problema, não consigo enxergar. Possivelmente tem alguns pontos cegos aqui dentro da minha empresa que eu não enxergo. Você pode me atender? Claro, vou deixar aqui embaixo o link do meu WhatsApp. Você clica aqui e me chama, que nós faremos 3 processos. Processo número 1, eu vou fazer um diagnóstico para entender a situação atual da tua empresa, a sua situação como empresário, o teu momento atual. Depois que a gente faz o diagnóstico, a gente entende esse cenário e, de acordo com o seu cenário, nós criamos um plano. E é esse plano estratégico que vai fazer a sua empresa melhorar, se organizar e expandir. E para você, como empresário, é ter mais tempo, mais tranquilidade, ter uma operação que funciona não dependendo de você, e você vai poder ter clareza e tranquilidade para poder pensar em outras coisas que fazem a empresa fluir. Beleza? Então, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, assiste outros vídeos e a gente se vê ou no seu atendimento individual ou então no próximo vídeo. Fechou? A gente se vê por aí. Um grande abraço.